Glórias a Deus. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pela oportunidade de chegarmos aqui nesta noite. Agradecido a Deus por ter sido lembrado mais uma vez, isto, e glorificando ao Senhor, porque Ele continua sendo bom e misericordioso para conosco, não é isso? Agradecer ao irmão Marcos que fez o contato para chegarmos aqui hoje à noite e glorificar a Deus pela vida do pastor Bruno que autorizou, e a gente glorifica pela vida dos obreiros que estão aqui no altar da igreja. Como foi dito, eu sou de casa, não é isso? Me sinto de casa, glorifico a Deus e agradeço a Ele essa oportunidade. Antes mesmo de pregar, agradecer a minha esposa, que é sempre a minha companheira de viagem, e pedir orações pela Igreja ali, Assembleia de Deus em Sítio Novo. Estamos em campanha de oração, já vamos no 16ª noite, é isso? Fechada de segunda a domingo, todas as noites de oração, e vamos até o dia 28 de fevereiro, isso? Serão 40 noites de oração, todas as noites. Glorificamos a Deus que já vamos com 14 decisões para Jesus, pessoas aceitando o Evangelho, e bênçãos e curas acontecendo para a glória do Senhor. E eu glorifico ao Senhor nosso Deus, Isso pedi para que o co-pastor ficasse dirigindo o culto hoje, para poder atender o convite da Igreja Supervisora de Campo, e agradeço a Deus pela boa equipe que Deus tem nos concedido ali na cidade de Sítio Novo, que tem cooperado conosco ali na obra do Senhor, não é isso? Sem mais nenhuma demora, como dizia um colega meu, sem mais nenhuma delongas, Eu achei interessante quando ele disse isso. E eu disse que não era mais fácil dizer que sem mais nenhuma demora, mas aí eu acho bonito o pessoal que fala difícil. Eu glorifico a Deus, Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Reis, primeiro livro dos Reis. Dentro do tempo que me foi facultado aqui, quero falar sobre um homem de Deus aqui no Antigo Testamento, que era cheio do Espírito Santo, A vida dele foi movida pelo Espírito Santo. No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, bem conhecido, o capítulo 18 de 1 Reis. Glórias a Deus. Porém, eu quero ler com você o versículo de número 43. Glórias ao Senhor. Versículo de número 43 e 44. Só os que encontraram confirma com amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 43 e 44, que diz assim. Foi isso que eu avisei? Foi? Foi. Deixa eu ver. Isso, 43 e 44. 43 diz assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 44 diz: e sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Quantos dizem amém? Deixa eu começar essa mensagem hoje à noite perguntando assim: qual a probabilidade de você alcançar a tua bênção durante esta campanha de oração?
qual a porcentagem de chances que você tem de alcançar aquilo que você está buscando no Senhor durante esta campanha de oração. Se for 50%, é meio a meio. 75% quer dizer que você está bem avançado. Se for 25%, o negócio está meio ruim. Você está meio desconfiado aí, será que vai acontecer durante essa campanha? E se for abaixo de 25%, misericórdia, só Jesus na causa, né? Como os crentes dizem. E a gente glorifica a Deus, irmãos, porque a gente está lendo sobre um homem de Deus, o Elias, o Tisbitas, não é isso? Esse capítulo 17 fala de onde ele é, o Tisbita. É isso, para a glória de Deus, ele era de Tesba, por isso que era chamado de Tisbita. E a Bíblia vai dizer para a gente, no primeiro versículo do capítulo 17 de 1 Reis, que Elias, ele fala com o rei Acabe, o rei de Israel, o rei do reino do norte, o reino que era localizado em Samaria, aquele monte que o seu pai Onrim havia comprado e dado a ele. Ele estabeleceu o reino ali e edificou e fortificou aquele monte. E quando Elias fala com ele, a Bíblia vai dizer que Acabe é um dos piores reis de Israel. Ele faz mais coisas do que todos os demais reis que desagradaram a Deus. Acabe, ele é um rei que vai levar ao povo a um período de apostasia muito grande, de incredulidade e de idolatria. Ele vai fazer alianças através do seu casamento com a Jezabel, uma aliança que Deus não aprovava. Ele vai edificar altares ao Baal, que para os ímpios da época, para o seu povo, era o Deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva. Ele vai fazer coisas que Deus não se agrada. E o escritor, quando escreve o livro dos reis, ele vai dizer que Acabe fez pior do que todos os demais reis de Israel para desagradar a Deus. E o primeiro contato que ele tem com Elias, ele é um profeta diferenciado. Elias, ele profetiza sempre no reinado do norte, e a gente vai ter o primeiro contato com Elias, e ele vai conversar com o Acabe. E o que me chama a atenção é algumas revelações que ele nos dá no primeiro versículo do capítulo 17, quando ele diz assim a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Ele dá duas glorificações a Deus. Primeiro, ele diz que Deus vive, e segundo, que ele é soberano em Israel. Glórias a Deus. Quando ele continua na conversa com Acabe, ele vai revelar duas coisas para ele interessantes. Ele vai dizer: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. Elias revela que está na presença de Deus continuadamente. Naquele exato momento ele sentia-se na presença de Deus, e ele declara para o rei Acabe que nem vai vir orvalho nem chuvas sobre Israel. E ele termina a conversa com Acabe dizendo: senão segundo a minha palavra. Percebam que ele não vai usar o nome de Deus aqui para este negócio. Ele vai dizer que segundo a sua palavra não virá chuva na terra enquanto ele não falar. A Bíblia Sagrada diz que ele se retira da presença de Acabe, e ele vai começar a ser instruído por Deus durante o período da seca. Deus vai falar com ele no versículo 2, vai orientar ele a ir para Queribe. Queribe é lugar de separação, lugar de corte e separação.
e orienta que ele vai ficar no rio, tomando água do rio, e os corvos vão trazer pão e carne pela manhã e à noite para ele, e o rio vai servir para ele tomar água, enquanto não, que não iria chover sobre a terra, ele iria ter água abundante naquele rio. Mas ao passar do tempo, sem chuva, todo o rio seca, e o Queribe secou. E Deus volta a falar com Elias, porque mesmo em meio à prova, Deus não abandona os seus fiéis, aqueles que servem a Ele. Mesmo que todos estejam em prova, os seus filhos Ele toma conta. Glórias a Deus. Deus se revela novamente para o Elias e manda ele ir para Sarepte. E em Sarepte ele diz que escolheu uma viúva, separou uma viúva para sustentar o profeta. E quando ele chega na entrada daquela cidade, ele depara com aquela mulher juntando um pouco de lenha para fazer um bolo para ela e o seu filho comer. A declaração dela, ela vai dizer, estou aqui me juntando esses gravetos, porque a tua serva não tem nada senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e meu filho comer e depois vamos morrer. Ele encontra uma mulher sem perspectiva de vida. Uma mulher que já tinha entregado os pontos num linguajar bem simples e bem inteligível para que os irmãos compreendam. Ela já tinha aberto mão da sua vida e já sabia que após aquele bolo não teria mais nada. O que me chama a atenção é que Elias diz assim, o seguinte: faz do jeito que você está dizendo, faz o bolo para você comer com seu filho, mas primeiro faz um bolo pequeno para mim. Faça do jeito que você falou, faça um bolo para você e seu filho comer e morrer depois, mas antes disso faça um pequeno para mim e traga aqui fora. Porque nunca mais faltará farinha na panela e azeite na botija. A mulher vai lá, faz o bolo pequeno para ele e traz, come com ele, com o filho, e a Bíblia diz que não faltou mais farinha, nem faltou azeite, nem faltou farinha na panela, nem faltou azeite na botija. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando as coisas estão bem, Elias está sendo sustentado por aquela mulher. A Bíblia vai dizer ainda para nós, no capítulo 17, que o filho daquela mulher adoece. A partir do versículo 24, se não me foge aqui a memória. E ele adoece e a sua doença é mortal. E lhe falta fôlego. Isso quer dizer que ele morreu. Aquela mulher vai ao encontro de Elias e chama ele e pergunta para ele o porquê que ele lhe trouxe tudo de volta à sua vida. E ela, indignada, apresenta o seu filho morto ao profeta. Ela diz que Elias está trazendo a sua iniquidade e por que mataras o seu filho? Que eu glorifico a Deus aqui, irmãos, é que Elias ele vai ter maturidade espiritual para escutar o desabafo daquela mulher dizendo que ele é o culpado da morte do seu filho e que ele trouxe a iniquidade de volta a ela, trouxe na vida dela lembranças passadas, e Elias não lhe responde nada a não ser dizer o seguinte: me dá aqui o teu filho. Isso é estabilidade espiritual. Isso é você ter o controle da situação e saber em quem você tem crido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu gosto de dizer que o homem ele revela quem ele é na hora das provas, nas horas das dificuldades, porque na abundância todo mundo é bom administrador, todo mundo é excelente patrão. O negócio é na hora das provas e das crises que se revela o verdadeiro e autêntico homem de Deus, o homem de negócios, o homem empresarial, o homem patrão, vai se revelar nas horas das dificuldades. A Bíblia diz que ele pega o garoto, sobe para o quarto onde ele dormia, deita sobre aquele jovem 3 vezes, não é isso? Sobre 3 vezes aquele jovem, e ele se humilha perante Deus. A Bíblia Sagrada, ela é tremenda, diz para a gente no versículo de número 20, a doença do jovem está no versículo 17. No versículo 20, Elias ele se rende
a autoridade e a soberania deste Deus. Quando ele ora a Deus dizendo, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. Ele olha a soberania de Deus, a grandeza do Senhor, e que ninguém intervém ou muda os planos de Deus. O profeta Isaías, ele diz que agindo Deus, quem impedirá? Elias, ele faz uma oração de reconhecimento dessa soberania de Deus, dizendo, até mesmo esta viúva que o Senhor escolheu para me sustentar, o Senhor aflige ela, tirando a vida do único filho que ela tem. Perceba que ela já não tem marido, ela é viúva. E agora o Senhor está tirando o seu único filho, e está tirando exatamente no momento que ela está fazendo bem a um homem de Deus, a um servo de Deus, a um profeta de Deus, a uma voz de Deus na terra, que tem dito ao rei Acabe há poucos dias atrás, que só choveria sobre a terra segundo a sua palavra. E Elias, ele reconhecendo isso, ele se humilha na presença de Deus, ele se rende a essa autoridade de Deus, e o resultado, Deus faz a criança reviver. Ele pega a criança e entrega à sua mãe, e entrega com ele com vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A mulher vai declarar no versículo 24, ela vai reconhecer que Elias é verdadeiramente o homem de Deus. Ela vai entender que Deus é o Deus de já, o Deus imediato, que responde a oração na hora que fazemos a oração, e vai saber que a palavra que sai da boca do profeta Elias é palavra de verdade e não de mentira. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Elias, quando ele sai dali, a gente vai enfrentar com ele o Monte Carmelo e 850 profetas, porque a gente vai enfrentar os 450 profetas de Baal, com mais 400 outros profetas que ali estão, e Elias vai fazer um desafio, não é isso? Contra esses profetas que comem da mesa de Acabe e da mesa de Jezabel, são sustentados por eles, e todos nós conhecemos essa história do Carmelo, quando Elias desafia esses 850 profetas, não é isso? Os outros profetas de Azerá, é isso? E ele faz esse grande desafio, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Se Baal respondesse com fogo, Baal receberia honra e glória. Se fosse Deus que respondesse com fogo, seria Deus que merecia honra e glória. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Os profetas de Baal clamam, os profetas de Baal tentam, não nada consegue. Elias faz a apresentação ao Senhor, conserta o altar, coloca novilho, coloca pedra, coloca água, coloca lenha, pede fogo, ora ao Senhor, e Deus responde com fogo, e o povo começa a glorificar, dizendo, só o Senhor é Deus. Aqui eu tiro 3 lições de um homem que vive a sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou narrando Bíblia para vocês, estou pregando naquilo que Deus colocou em meu coração. Primeira coisa, que um homem que vive uma vida cheia de Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor, ele encontra uma mulher desanimada, sem perspectiva de vida, e faz ela glorificar e crer no Deus de Israel. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Se há homens cheios do Espírito Santo aqui em Tangará, e se há homens cheios do Espírito Santo de Deus na terra, esses homens fará com que aqueles que estão sem perspectiva alguma de vida, glorificar e crer no Deus que pode realizar todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A segunda lição que eu tiro aqui é que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que vive uma vida pelo Espírito Santo de Deus, ele dá vida àquele que está morto. Aonde ele passa, vai havendo renovação, restauração, e quem está morto vai revivendo, e quem está fraco vai se levantando, e quem está sem ânimo vai se animando, porque ele tem vida no nome do Senhor, e libera a vida para aqueles que estão mortos. Em terceiro lugar, um homem que vive uma vida cheia do Espírito Santo, ele pega uma nação que está totalmente desviada, incrédula, sem crer e sem glorificar o Senhor, e faz aquele povo todo junto gritar, só o Senhor é Deus, e passar a adorar o Deus de Israel.
Glórias ao Senhor. Quando eu leio isto e entendo que um homem de Deus um homem cheio do Espírito Santo, faz a diferença em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer tempo, em meio de qualquer tipo, raça, ou tribo, ou pessoas, ou nações, eu convido você e me convido a sermos homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai pregar para nós hoje à noite no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo de número 18, nos dando uma advertência e nos orientando. Advertência: não vos embriagueis com vinho, mas a orientação: mas enchei-vos do Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque Paulo vai saber. Doutor Paulo, que tanto falou sobre o ser cheio do Espírito, o que ser carnal, o que é ser carnal, o que é ser espiritual, o que é dons espirituais, o que é fruto do Espírito, o que é dons ministeriais. Esse homem vai dizer: ei, não se embriaguem com vinhos, mas encham-se do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu vejo as recomendações de Paulo nas suas cartas, suas 13 cartas paulinas do Novo Testamento, eu posso compreender que no meu período, na minha geração, nessa época que estamos vivendo, Deus está procurando homens e mulheres que respirem o Espírito Santo, que falem pelo Espírito Santo, que vivam guiados pelo Espírito Santo, homens que deem ouvido e sejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita hoje dentro daqueles que creem. Diferente do que era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ou na antiga aliança de Deus com a humanidade. O Espírito Santo, ele se apossava dos homens para realizarem alguma tarefa, alguma obra ou alguma missão que Deus lhe dava. Nós vamos escolher aqui um homem chamado Sansão, que 3 vezes em 2 capítulos, que é narrada a sua história do 13 ao 16, né, esses 4 capítulos, nós vamos encontrar 3 vezes escrito: e o Espírito Santo se apossou-se de Sansão. Ele se apossava de Sansão, e Sansão realizava maravilhas para que o nome de Deus fosse glorificado. A Bíblia Sagrada vai dizer a gente no capítulo 16 de 1 Samuel, que no dia em que Samuel ungiu Davi com azeite, o Espírito Santo do Senhor tomou conta de Davi, se apoderou-se de Davi. E aquele jovem enfrenta a batalha com urso, com leões, com gigante e vence, porque o poder do Espírito Santo vinha sobre ele e lhe capacitava para as missões. No Novo Testamento nós temos o Espírito Santo de nós, ou na nova aliança, no período da igreja primitiva, a promessa foi que o Espírito Santo, ao receber Jesus como Salvador, ele passaria a morar dentro de nós, ele passaria a guiar os crentes. Glórias ao nome do Senhor. E no poder desse Espírito Santo, nós poderíamos profetizar, nós poderíamos ter a palavra da sabedoria, nós poderíamos receber o dom da palavra da ciência, da fé, dos dons de curar, da operação de maravilhas, do falar em línguas, interpretar e discernir os espíritos, mas que nesse mesmo Espírito nós poderíamos pastorear, evangelizar, fazer missões para a glória do nome do Senhor. E nesse mesmo Espírito poderíamos exercer e exercitar em nossas vidas os frutos do Espírito Santo, começando com amor e terminando com a temperança, passando aí por alguns bagues deste frutos do Espírito Santo, que vem fé, vem temperança, vem longanimidade, vem benignidade, vem paciência, vem gozo, vem paz, vem aleluia, uma vida repleta, cheia do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. E o que eu mais glorifico e exalto a este Deus é que Jesus, quando foi embora para os céus, ele olhou para os crentes de todas as épocas e disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu
enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ai, show de lei, manacai, shuridirimi, cantoramana. E eu glorifico a Ele, porque Ele disse para os seus apóstolos em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em línguas, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera ou pegarem a serpentes e escorpião, não lhe fará dano algum. E em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a ação do Espírito Santo na igreja atual. Mas por que o Senhor escolheu o profeta Elias? O Marcos, quando ele me convidou, ele falou sobre o culto da vitória. É isso. E eu fui perguntar a Deus: o que eu devo pregar? Deus me levou para essa passagem. E o tema dessa mensagem é: qual a probabilidade da tua vitória? Aonde você está vendo a tua vitória vindo? Percebam que a gente sai do Carmelo de uma grande manifestação do poder de Deus. Fogo caindo do céu. E não foi pouco fogo, João. Foi muito fogo. Não foi pouco. Porque a Bíblia diz que era fogo que consumiu o holocausto, queimou a lenha, as pedras viraram pó e lambeu até a água que estava no rego. Era muito fogo. Chamou a atenção. Mas o que eu glorifico a Deus é que um homem cheio do Espírito Santo, ou um homem que faz a obra de Deus pelo Espírito Santo, ele não se envaidece com as vitórias e as conquistas que ele realiza no poder do Espírito Santo. Aleluia! E como a gente exemplifica isso? É que quando termina aquele evento do Carmelo contra os profetas de Baal, a Bíblia Sagrada diz que Elias ordena, ele fala novamente com o rei Acabe, a terceira vez que ele está falando com Acabe, entre o capítulo 17 e o capítulo 18, e nessa terceira vez ele está dizendo a Acabe que ele suba para comer e beber. Aí você acompanha comigo, se você quiser, na sua Bíblia, no versículo 41 do capítulo 18, que nós lemos nesta noite. Ele ordena que Acabe suba para comer e beber, porque ele, Elias, está ouvindo ruídos de uma grande chuva. Aleluia. Talvez você agora vá só absorver o que eu falei, e daqui a pouco você vai entender e vai liberar um glória para Deus. Porque Elias manda Acabe subir para comer e beber, porque ele está ouvindo ruídos de grande chuva, ou de uma chuva grande, ou de uma abundante chuva, ou de muitas chuvas, de um temporal de chuvas. E quando Acabe sobe para comer e beber, olha só que coisa maravilhosa, Elias sobe um pouquinho mais o Carmelo e vai para o cume do Carmelo. E chegando no cume do Carmelo, a Bíblia Sagrada vai dizer que Elias, ele se inclina na terra. Ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos. O que é isso, pastor? É que Elias ouviu um ruído de muitas chuvas, mas não tem sinal de chuvas nos céus. Como diz os militares da aeronáutica, é céu de brigadeiro. Não tem nada de sinal de chuvas no céu. Elias, ele entende
que vai precisar descer na presença de Deus. Elias vai entender que ele é submisso à vontade e à autoridade de Deus. Percebam que no capítulo 17, versículo 1, ele diz: não chovem enquanto eu não falar. Mas aqui, para chover, ele vai se prostrar, se inclinar no chão, colocar a face, vai colocar o seu corpo inclinado na terra e colocar a sua cabeça entre os seus joelhos e vai clamar ao Deus que tem poder para mandar chuvas. Aleluia! Ele reconhece que precisa ter submissão e se humilhar diante deste Deus que é poderoso para abrir as comportas dos céus, para abrir as torneiras dos céus e mandar as chuvas cair sobre a terra. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai dizer para nós, no versículo de número 43, que Elias chama o seu moço e diz: vai mais ali acima, dá uma olhada. E o moço, quando ele olha, ele diz assim: por probabilidade de chuva, não há nada. Dá uma olhadinha aí, moço, se vai chover. Ele olhou e disse: não tem nada no céu, está tudo limpo. Não tem 1% de chance, Elias, de chover. Onde é que você está vendo a tua vitória chegando? Ai, show darai menecantora manacharadaramanasia. Não tem probabilidade de chuvas, Elias, o céu está limpo, não tem nada. Como é que você ouviu ruídos de uma abundante chuva se o céu está limpo de tudo? Aleluia! A palavra que vem de encontro a Elias havia nesse tempo presente feito com que muitos de nós desistíssemos de buscar a nossa bênção. Fizesse com que a estéril deixasse de orar para ter um filho. Faria com que um liso acreditasse que iria pagar a conta que vence amanhã. Faria com que um jovem que não se preparou adequadamente para o vestibular desistir de fazer a prova. Probabilidade zero, não tem chance. Mas com um homem cheio do Espírito Santo é diferente. Para um homem cheio do Espírito Santo, a situação é diferente. Ele olha para aquele moço e diz assim: faz isso mais 7 vezes. Olha só, deixa eu usar a minha fala aqui. É como que Elias olha para o seu moço e diz: olha, eu vou continuar aqui inclinado no chão, eu vou continuar com a minha cabeça aqui entre os meus joelhos, eu vou continuar falando com Deus, eu vou continuar conversando com Ele. Enquanto eu estou aqui orando, vai lá 7 vezes e olha. Olha só o que Elias está dizendo para o moço: não precisa nem me ajudar em oração, vai só olhar o céu. Eu vou orar só. O moço olha 7 vezes. Na 7ª vez, versículo 44, não é isso? Eis aqui uma pequena nuvem. Olha só como o escritor é tremendo nesse versículo. Ele diz: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Bastou ele dizer isto: eis aqui uma pequena nuvem. Aí Elias, ele pode ter pensado assim: Elias vai querendo saber que tamanho é essa nuvem. Deixa eu dizer logo a ele, que é para ele não perguntar. É tamanho da mão de um homem. Elias está subindo lá do mar, uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Sabe o que foi que Elias disse?
sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Aleluia! Um homem cheio do Espírito Santo. Pode estar tudo adverso ao seu lado e ao seu favor, mas ele crê no Deus de Israel, e crê que Deus vai mudar a situação, e que Deus vai fazê-lo vencedor, e que Deus vai mudar a sua história, e que Deus lhe irá fazer receber a bênção tão desejada. Deixa eu ver se você entende. Quem aqui já foi diante de uma praia do mar e ficou olhando para a imensidão do mar? Eu gosto muito dessa terapia. De ir à praia e ficar em pé na frente olhando para o infinito. O mar é como que ele junta com o céu. Quem já fez isso sabe. Você fica olhando, a água aqui na frente é uma cor, mais para frente é outra, mais na frente vai ficando azulzinha, ela parece que emenda com o céu. Não tem fim, não tem fim. Quem aqui já parou para ficar olhando para os céus? Você não vê o fim. Essa imensidão de água, essa imensidão de céu, essa imensidão de mar, o que é uma mão de um homem em meio a essas duas grandezas? O que é a mão de um homem no seu natural? 22 centímetros do polegar ao dedo midinho. No seu natural 22 centímetros. O que é 22 centímetros diante da imensidão do mar? O que são 22 centímetros na imensidão dos céus? Diga comigo: não é nada para quem não é cheio do Espírito Santo. Para quem é cheio do Espírito Santo, é a resposta de Deus para a oração. Para quem vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, é Deus dando um sinal dizendo: a tua vitória está chegando, a tua bênção está aí, agarra ela, segura, não solta. Ai, você pode ter chegado hoje à noite aqui dizendo: eu só tenho 1% de chance, eu só tenho 25% de chance. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está orando a Deus, você tem mais do que todos, mais do que qualquer um outro. Não sei se você vai ter fé para dizer comigo: eu e Deus somos maioria em qualquer lugar. Quem tem fé para levantar a mão comigo e dizer: eu e Deus somos maioria em qualquer lugar. Eu e Deus venceremos qualquer coisa. Eu junto com Deus não serei derrotado por nada. Eu e Deus conquistaremos tudo aquilo que eu fizer oração. Ai, te prepara, porque a tua vitória está muito mais perto do que o que você está vendo. Se você é cheio do Espírito, se você vive cheio do Espírito, a tua vitória está às portas. Não sei se tu vai ter fé, não sei se você vai ter fé, só para olhar, não precisa tocar, não precisa abraçar, não precisa nada, só para olhar para quem está do teu lado e dizer: a tua vitória está na porta. Eu sendo você já olhava para quem me deu esse recado e dizia: vou correr e vou abrir a porta para ela entrar. Aleluia! Glórias a Deus! Deus do céu! Quando disseram que eu não podia construir uma casa para mim, quando disseram que eu ia viver sempre morando naquele barracozinho 3x6 com uma única porta, como que fosse uma oca de índio, eu fui para um terreno que eu ganhei.
E lá eu demarquei e disse: aqui vai ser sala, aqui vai ser quarto, aqui vai ser outro quarto, aqui outro quarto, aqui vai ser um banheiro, aqui vai ser uma área de serviço, aqui vai ser a garagem para 2 carros. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Alguém podia olhar e dizer: ele está ficando doido. Tô não. Deus começou a mandar pedra, areia, tijolo. Só um irmão me deu 13 mil tijolos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ganhei toda a mão de obra de graça, não paguei nada, para a glória do nome do Senhor. E Deus me deu uma casa com 144 metros de área coberta, para a glória do nome dEle. O que é que você está vendo aí nessa causa que você está orando? O que é que você está? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa eu te dizer só uma coisa. Olharam para minha esposa, primeiro filho, Leidson, todos vocês conhecem, Leidson Romário. Todos vocês conhecem. Depois de Romário, ela teve um problema de saúde. E o médico disse que ela não ia poder mais engravidar. Seria 2 anos de tratamentos, para ver se conseguia reverter a situação. A gente foi orar. E a ordem de Deus foi: não precisa fazer o tratamento. E eu olhei para ela e disse: olha, não precisa fazer o tratamento. Se você quiser continuar fazendo, faz. Se você não quiser, a gente para. E a resposta é que Deus vai nos dar outro filho. Aí eu glorifico, porque dos meus filhos foi a única que veio hoje para cá, não foi? Está ali ela, está ali a resposta de Deus. Que o médico disse que ela não podia ter mais filho. Está ali a Wênia Paula, aleluia. Quando ela engravidou, disse: ei, Deus muda diagnóstico de médico. Está ali a Paula, para a glória de Deus. Hoje já mãe de 2 filhos, para a glória do Senhor, aleluia. Você pode glorificar a Deus, porque mesmo que toda circunstância seja contrária, se Deus te prometeu, vai dormir tranquilo, porque vai acontecer. Vai acontecer sim. Deus vai fazer acontecer. Mas pastora, a chance é 0,01%. É tamanho da mão de um homem, semelhante ao mar da praia, a praia do mar. É semelhante à mão de um homem com relação aos céus. Qual seria a porcentagem que Elias teria aqui? Tarso é bom de matemática. Depois tu calcula e manda para mim. Qual a possibilidade de Elias? Ele só tem uma nuvem tamanho da mão de um homem, com relação ao mar. Elias só tem uma nuvem tamanho da mão de um homem, 22 centímetros, com relação ao imenso céu que a gente olha toda noite. Qual seria a porcentagem de chance de Elias ver chuva cair naquele dia? Mas a fé, ela está além do raciocínio humano. A fé, ela alcança o impossível. A fé faz conquistarmos aquilo que Deus determinou para nós. A fé te faz sonhar. E eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, nesta noite dizer: volte a sonhar com o que Deus tem te prometido. Volte a sonhar com o que Deus tem falado com você. É noite de exercitar esta fé e dizer a Deus: a única coisa que eu tenho é uma nuvem tamanho da mão de um homem, mas eu creio que vai acontecer. Elias creu tanto que disse: corre, diz Acabe que desce, porque senão ele vai se molhar na chuva. Aleluia. Aquele mesmo moço desce e diz a Acabe: Elias mandou dizer que o Senhor descesse ligeiro, para que o Senhor não se molhe em chuva. Vem comigo num raciocínio lógico e objetivo. Imagina Acabe olhando para o céu assim. Tem como? Por que eu digo isso? Porque a mão surgiu lá no mar. A nuvem tamanho da mão de um homem surgiu lá no mar. O moço viu para dar um sinal a Elias. Deus estava dizendo: vou responder tua oração.
ser um pouquinho forte. Sinais de vitória de Deus é para quem crê. Só recebe sinal de vitória de Deus quem crê. Lembra do capitão de Eliseu? Tu vai ver, mas não vai comer porque tu não creu. Morreu pisado. Porque Deus se revela para quem crê. Você pode não estar vendo a minha vitória, mas eu estou contemplando. Você tem fé mesmo? Você tem fé para dizer isso? Você pode não estar vendo a minha vitória, mas eu estou vendo. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso na sua vida hoje? Você pode declarar isso? A tua família pode te ver como um fracassado, como um derrotado, como um rejeitado, mas você vê a vitória de Deus na tua vida, porque foi Deus que te prometeu. Eu tenho 5 minutos mais, o tempo que me deram. Quando olharam para Davi, viram só um menino. Foi. Quando Saul, se eu errar o nome do rei, você me ajuda. Saul perguntou a Abner: quem é esse aí? É um filho de Jessé. Viram só um filho de Jessé. Sabe o que é que Deus estava vendo ali em Davi? O novo rei de Israel. Quando ele chegou no campo de batalha, os seus irmãos olharam e viram só um carregador de pão e queijo. Você sabe o que é que Deus estava olhando? Aquele que ia derrubar Golias. Você sabe, antes dele enfrentar Golias, o que foi que Saul viu nele? Um moço que não sabia nem usar armadura, nem espada, nem escudo. Sabe o que é que Deus estava olhando? Eu vou usar ele com 5 pedras e uma funda e ele vai resolver a causa. Desacreditaram de você? O que foi que Deus falou com relação a você? Deus desacreditou em você? Não, Deus continua dizendo para você: vai dar certo, vai dar certo. Foi eu que falei, foi eu que prometi. Pode o mundo todo dizer que não dá certo para você, confia em mim que vai dar certo. Só aqueles que confiam no que Deus falou com você. Aí eu vou fazer como pregador pentecostal: joga essa mão para cima e adora aquele que te prometeu. Há 28 anos atrás era impossível eu estar pregando hoje à noite aqui. Porque alguém olhou para mim e disse: tu não vai sair nunca desse lugar. Aonde tu mora, não tem como. A congregação é pequena, ninguém te vê aqui. Eu vou usar esse título aqui, mas Deus tenha misericórdia da minha sinceridade aqui. Eu era como pregador da congregação. Antes de mim era o pastor Francisco Pinheiro. Depois que ele saiu para pastorear, eu fiquei lá. Congregaçãozinha do Vilar, lá em Macaíba, lá no cantinho da Maloca. E alguém chegou para mim e disse: olha, ninguém vai te ver aqui nesse lugar. Aleluia. E eu glorifico a Deus que um dia eu fui pregar numa congregação em Macaíba, conhecida como, o nome da congregação era Morada da Fé. E quando naquela tarde eu ia pregar a palavra de Deus, parou um carro na frente, um carro muito chique, muito bonito. Quando eu olhei assim, eu disse: misericórdia, quem é que vem ali? E o João Revoredo, que era o dirigente da congregação, olhou para mim e disse: quem está chegando aí é o pastor da nossa cidade, memória, o pastor Jesuíno Lisboa Barreto. Só que ele não está vindo só, ele está vindo com também o pastor presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Norte, pastor João Gomes, também de saudosa memória. Aí eu olhei e disse: esqueça de mim, bote eles para pregar. Quando o pastor João Gomes chegou, que sentou, o pastor Jesus falou com ele e disse: não, vamos ouvir o moço. É o moço quem vai pregar. Aleluia.
E pregamos naquela tarde, e Deus foi honrado naquela tarde. Glórias a Deus. Hoje eu estou pregando aqui em Tangará, e talvez aquela pessoa que disse que eu nunca sairia do Vilar, quando ele disse que eu nunca sairia dali, Deus olhou lá dos céus e disse: eu conto contigo. Eu tenho promessa na tua vida. Eu tenho algo para você fazer. Ei, creia no que Deus falou contigo. Não dá ouvido às vozes contrárias. Há muitos Sambalates, há muito Tobias, há muito Gerson por aí dizendo que você não vai conseguir. Mas Deus falou com você, e você sabe quem falou contigo. Quando Elias manda Acabe preparar o carro para não molhar na chuva, a Bíblia diz que imediatamente, olha que coisa tremenda, Acabe, ele recebe a mensagem. Aí a gente vai para o versículo 45, eu estou terminando, marchando bem rápido para o final. Aí o escritor vai dizer assim: e sucedeu o quê? Entretanto, enquanto Acabe preparava para descer, entretanto, aquelas conversas ali, enquanto o moço estava falando com Acabe para ele preparar o carro e descer, a Bíblia diz que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Aleluia, aleluia. Agora talvez você entenda porque Elias ouviu ruídos de grande chuva. Glórias a Deus. Quando a grande chuva começou a cair, Acabe subiu aos carros e foi para Jezreel. E enquanto Acabe está viajando, crente, quando recebe vitória, tem que pelo menos dar glórias ao Senhor, dar um culto de ações de graça, ter gozo, alegria, alguma coisa. A alegria de Elias foi tão grande que ele começou a correr na chuva. Permita aqui, Marcos. Quantos creem que vão correr na chuva? Quantos creem? Quantos creem? Só quem crê fica de pé comigo, por favor, que eu estou entregando o microfone a quem de direito. Só quem crê que vai correr na chuva aqui. Só quem crê que vai correr na chuva. Levanta as tuas duas mãos para os céus, em nome de Jesus. Receba a renovação da promessa de Deus aí na tua vida. E com essas duas mãos levantadas para os céus, e com um som alto e claro na tua voz, diga: eu vou correr na chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma